Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez, reunidos em nome de Deus e de Jesus para a nossa palestra desta noite. Iniciando sempre com uma prece, muita gratidão a Deus por essa oportunidade. Muito importante sempre a leitura do Evangelho, o estudo das obras básicas, a prece, tudo isso nos fortalece, alimenta a nossa alma. Precisamos buscar o equilíbrio, a paz em nossos corações, a esperança de viver. Então, nesse momento, Senhor, é isso que pedimos: força, coragem, paciência para superar as dificuldades que a vida nos apresenta. Sabemos que tudo tem uma razão de ser, tem um aprendizado, que saibamos enxergar as oportunidades, olhando sempre o lado bom que nos traz essas situações, essas vivências, o ensinamento que encerra tudo isso. Que tenhamos confiança e tendo a certeza que estamos sendo amparados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Sempre iniciando as nossas palestras com o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. E hoje vamos ver mais uma vez o último capítulo do Evangelho, que é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Nesse capítulo, Kardec coloca vários exemplos de preces e a explicação do porquê delas. É muito interessante, não para que a gente decore essas preces, né? Mas para que elas sirvam de exemplo, porque as pessoas costumam perguntar, mas o que eu falo na prece? O que eu posso pedir? E aqui nós vemos, né? Tem prece pelos espíritos endurecidos, pelos doentes e obsedados, por um criminoso, por aqueles que amamos, quando alguém desencarna, e eles dão exemplo para que a gente leia e veja que é um diálogo com Deus. A prece nós temos que dizer palavras que saem do nosso coração, né? Não é nada decorado. Existem preces como o Pai Nosso, que é a única que praticamente nós usamos, né, no centro espírita, que nos foi ensinada por Jesus, e por isso que nós sabemos ela de cor, utilizamos, porque as palavras ali encerram tudo aquilo que nós precisamos, né? Mas a prece é um momento em que você conversa com Deus, com Jesus, com os espíritos benfeitores, com aqueles que você se sentir bem, né? É um diálogo íntimo. Nós vamos ler o item que eles falam sobre o item 5, preces pelos doentes e os obsedados. O item 81, justamente onde eles vão falar dos obsedados. A obsessão
é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Então, isso aqui está colocado no Evangelho. Por isso que é muito importante lermos o livro todo, né? Muita gente não leu o início, não leu o final, mas você veja a importância desse capítulo. Ele dá o exemplo das preces, mas ele coloca também o significado das situações, né? Vejam, os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos que a humanidade suporta nesse mundo. A obsessão, como as doenças e como todas as atribulações da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova ou uma expiação, e aceita nessa condição. Então, essas influências que a grande maioria de nós sofremos fazem parte do nosso resgate, do nosso passado, daquilo que temos que consertar. Então, por isso que a grande maioria sofre essas influências de espíritos aos quais temos uma ligação. Geralmente, são espíritos aos quais nós prejudicamos, foram até nossos grandes amigos, mas de alguma maneira nós os ferimos, eles não nos perdoaram, nos perseguem. Então a doutrina espírita deixa bem claro que não há vítimas. Se estamos sofrendo alguma influência porque nós atraímos esses espíritos, e tudo tem uma razão de ser, né? Então, eles colocam, né, em geral, que a obsessão é quase sempre a ação vingativa de um espírito. E, na maioria das vezes, tem sua origem nas relações do obsedado com o obsessor em existência anterior. Então, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nos casos de obsessão grave, o obsedado está como envolvido e impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É necessário livrá-lo desse fluido. Mas um mau fluido não pode ser repelido por outro da mesma espécie, né? Então, ele necessita de ajuda. Por isso é tão importante conduzir aquele que está em um processo de envolvimento para receber o auxílio em uma casa espírita, né? Tem que acontecer todo um esclarecimento, tanto do obsediado como do obsessor. Nós temos que agir com carinho, mas com inteligência, para poder ter uma ajuda realmente efetiva, né? E, claro, se torna, como ele coloca aqui, tudo mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, ele se coloca à disposição para receber essa ajuda, se ele faz a prece, se ele estuda o Evangelho, né? Tudo isso vai ser de grande importância. Então, vamos falar mais um pouquinho, completando o que está aqui no Evangelho, o que é a obsessão, né? São colocações até da Sueli Caldas Schubert, uma grande estudiosa da doutrina que desencarnou recentemente. A obsessão é a ação persistente, ela repete o que está
no evangelho que acabamos de ler, né? Que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Se nós formos procurar o significado da obsessão no dicionário, nós vamos encontrar ali impertinência, perseguição, preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito. Ideia fixa. É isso que nós vamos encontrar. E vulgarmente a palavra obsessão é usada justamente para significar uma ideia fixa em alguma coisa, gerando um estado mental doentio. E mais uma vez, ela nos lembra que a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau, que exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Então é aquilo, nós temos uma ligação com esse espírito. Devido às nossas imperfeições morais, atraímos espíritos nessa condição. Podem ser que sejam da ligação de um passado, ou pode ser, infelizmente, as nossas atitudes atuais que atraem e se iniciam processos, né? Nós podemos lembrar nesse momento da pergunta, questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Que justamente fala sobre as influências espirituais. A pergunta é a seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta clara e objetiva dos espíritos foi: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, essa resposta, né, demonstra que, na maioria das vezes, estamos todos nós encarnados agindo sobre a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser, né, nas faixas vibratórias que respiramos. Então, os processos obsessivos são influências negativas e acontecem pelo pensamento, né, sugestões de espíritos inferiores e que vão causando várias sensações ruins. Como que a gente vai combater tudo isso? Buscando leituras edificantes, a oração, a prece sincera, desenvolvendo a nossa fé, buscando a Deus, sentindo a presença de Deus, porque nós que temos que nos fortalecer, né? Fazer com que a nossa sintonia esteja em equilíbrio, mais iluminada, para que não tenhamos campo magnético para que esses espíritos inferiores atuem sobre nós. E ao mesmo tempo, nós também vamos ajudá-los quando nos melhoramos, né? Buscamos a Deus, fazemos a prece, estudamos o Evangelho, vamos até uma casa espírita como a nossa, buscar ajuda, estamos nos fortalecendo. Aí começa um trabalho para entrarmos numa sintonia mais positiva, equilibrada, e ajudamos os espíritos que estão nos influenciando, porque eles nos acompanham, eles também vão receber ajuda, né? Por isso que é tão importante a decisão de buscar esse tratamento.
Temos que lembrar que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, né? E recebemos influenciações através de ideias e também nós influenciamos. Então, essa troca existe, né? Somos espíritos, podemos até estar obsidiando alguém, mesmo encarnados. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os pensamentos, porque são através deles que a comunicação acontece. E lembrar, né, de que os habitantes do mundo espiritual são seres humanos desencarnados e eles continuam do jeito que estavam aqui, né? O desencarne não muda ninguém. Você retorna ao plano espiritual do mesmo jeito que você estava encarnado. Então, nós vamos encontrar desde a atuação benéfica de benfeitores e amigos espirituais que buscam encaminhar-nos para o bem, até os familiares que, vencendo o túmulo, desejam prosseguir, gerindo os membros do seu clã familiar, mas também tem aqueles outros a quem prejudicamos, com atos de maior ou menor gravidade, nesta ou em anteriores reencarnações, e que nos procuram no tempo e no espaço para cobrar a dívida que contraímos, né? Então é isso que acontece. As pessoas perguntam, mas por que esse espírito está me influenciando? Eu não fiz nada, né? Muitas vezes nessa vida eu faço tudo certinho, mas e o nosso passado, né? É isso que a doutrina deixa muito clara, não somos vítimas, há uma razão de ser. Então vamos tentar buscar o auxílio. O que se está acontecendo é porque esse espírito, ele não nos perdoou por alguma razão. Então vamos buscar o caminho do Evangelho e mudar essa situação, né? Buscar uma onda mental mais equilibrada. E aí vamos, com certeza, estar nos ajudando e ajudando esses espíritos que, por alguma razão, estão nos influenciando, né? Sabemos que a nossa vontade é livre de aceitar ou não essas influenciações. A decisão é sempre nossa responsabilidade individual. Então é muito importante nós meditarmos a respeito, né, desse assunto, observar quanto somos influenciáveis, quão fracos e vacilantes somos. O Espiritismo aí está, né, levantando o véu de todos esses mistérios. Ele nos traz a explicação clara. E através de todo esse conhecimento, do intercâmbio, que sofremos influência, sim, do plano espiritual negativo, tudo isso nos dá condição de vencer os erros e, sobretudo, de nos preservarmos de novas quedas. Então estejamos atentos, com muita gratidão a Deus pela oportunidade que essa doutrina espírita nos proporciona, né? Para que a gente faça as escolhas conscientes e que Jesus, na sua infinita bondade, nos fortaleça a cada dia. Vocês continuarão com a segunda palestra desta noite. Uma boa noite a todos.
Dando continuidade ao nosso estudo do livro Astronautas do Além, esse livro muito em particular porque foi compilado na década de 70, como nós falamos, mas tem um preâmbulo muito interessante que Herculano Pires coloca sobre o período que está por vir, né, que é o presente, em que a interação entre os espíritos da Terra e os espíritos de outros planetas se intensificará. Lembrando, inclusive, que isso já ocorreu no próprio Livro dos Espíritos, né, e na Revista Espírita, em que espíritos de outros planetas trouxeram informações a respeito. O livro em si, ele se atém às questões cotidianas, né? Mas sempre com a visão de que nós somos espíritos universais, né? Então hoje vamos ao capítulo 7º, né? Indagações. Quantas indagações estavam no ânimo dos companheiros antes das nossas tarefas naquela noite, eu não saberia dizer. Por que a enfermidade às vezes sem explicação? Como enfrentar desilusões junto de amigos que pareciam inalteráveis? De que maneira interpretar as dificuldades orgânicas, por vezes até mesmo certas mutilações em criaturas inteligentes? Como superar os problemas que se enfileiram na existência de cada criatura na Terra, como se cada um estivesse a esperar pela solução do anterior, a fim de aparecer? Nesse clima, a execução do programa de trabalho começou para o nosso grupo. Aberto o Evangelho segundo o Espiritismo, surgiram os itens 3 e 4 do capítulo 25 para as nossas reflexões. E foi o nosso amigo André Luiz quem escreveu a página da noite intitulada Não Tema, em que sinto um apontamento de consolo e de alerta para o ânimo geral nas lutas construtivas do dia a dia. Esse é o preâmbulo do próprio Chico, né? Em que ele faz um resumo da reunião, da preparação da reunião, e depois ele psicografa uma mensagem de 2 espíritos, né? No caso aqui, o evangelho, o trecho do evangelho a que ele se refere, é exatamente esse que eu vou ler agora, tá? Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. E se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse: busque e acharás, trabalhe e produzirás, e dessa maneira será filho das tuas obras. Terás o mérito da tua realização e será recompensado segundo o que tiveres feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem o seu trabalho de pesquisar, trazer-lhes descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização de maneira a só ter que tomá-la nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço, e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele, dizendo: marcha e atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-os por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Ver o Livro dos Médiuns, capítulo 26, número 291 e 180 e seguintes. Pois bem, o capítulo 25 ao que ele se reporta é justamente a lei do trabalho. O trabalho, e ele, de uma forma muito precisa, começa o parágrafo colocando
que é justamente o trabalho físico e o trabalho intelectual que desenvolve o espírito, né? Que impulsiona o espírito. Só que ambos eles representam algo a ser mudado através do próprio espírito, através das suas ações, né? Então vamos ver o que André Luiz coloca imediatamente depois do trato do Evangelho na crônica chamada Não Tema. Não tema, creia somente, diz o Senhor. Creia na harmonia, creia na justiça, creia na verdade e no bem. Somos livres sob a proteção de leis vigilantes. Deus não se ausenta. Por isso, quanto nos aconteça é sempre o melhor do que nós mostremos capazes de receber. Em muitas ocasiões, a enfermidade inesperada no corpo é apoio antecipado às necessidades da alma. A afeição que nos deixa é a amputação no mundo afetivo para que possamos sobreviver naquilo que estejamos fazendo de mais útil. O desejo contrariado é providência contra perigo invisível. A inibição orgânica é recurso para a condensação de nossas energias em auxílio à realização de tarefa determinada. O prejuízo é comunicado prévio para que não se caia em débitos insolvíveis. A penúria material é desafio a que nos levantemos para o trabalho. Não desfaleça na prova que a vida lhe trouxe. A terra é um educandário em cujas lições somos todos alunos e examinadores uns dos outros. Hoje é possível esteja sofrendo o cerco de numerosos problemas. Entretanto, se você atende às instruções do amor, que nos traçam um caminho certo entre as margens da humildade e do serviço, encontrará você o rumo exato de todas as suas soluções. Para isso, porém, é necessário que você não permaneça no canto da inércia, colecionando pedras e espinhos que lhe pesem no coração ou lhe firam a alma. Esqueça tudo que foi tristeza ou desequilíbrio e entre no sistema da ação edificante que nos reforma o destino. Todos os que lutaram e venceram, todos os que tombaram na sombra e se reergueram para a luz, sofrendo, lutando, construindo e renovando, nunca deixaram de trabalhar. Então o trabalho, ele é o veículo, né? E o trabalho, desculpe, e consequentemente os problemas são os veículos para que nós cresçamos, né? Todos os problemas, eles são colocados na medida que possamos resolvê-los. Se algo surgiu na nossa frente é porque somos capazes de suportar e superar. Da onde vem essa confiança? Logo na abertura do texto de André Luiz. Não tema, creia somente, diz o Senhor. Então, todas as coisas que nos ocorrem, elas têm a participação direta de Deus, né? Tem a condução de Deus, que está nos colocando, não em prova para que a gente acerte ou erre, né? Mas está colocando-nos numa situação para que busquemos, com a ajuda da inspiração daqueles que já passaram por esse problema, uma solução que vai agregar à nossa experiência evolutiva. Nesse mesmo sentido, Herculano Pires, irmão Saulo, nesse mesmo capítulo, coloca o seguinte texto, né? Respostas. As respostas às indagações formuladas pelos visitantes de Chico Xavier foram dadas por André Luiz, que, por sinal, revestiu de novas palavras e nova forma de expressão os ensinos espíritas sobre a finalidade da vida humana na Terra. Os Espíritos do Senhor são bons professores e não se cansam de repetir
e não se cansam de repetir as lições para os alunos desatentos, revestindo-as das mais diferentes roupagens, a fim de atingirem a compreensão de todos. O educandário da Terra é orientado pela pedagogia do céu, cujo método fundamental é o amor. Friedrich Myers, o famoso psicólogo inglês, em seus estudos sobre a personalidade humana, verificou que a nossa consciência se divide em duas partes essenciais, a supraliminar e a subliminar. Veja, isso é Herculano Pires falando, hein? Encontrou isso nos seus estudos espíritas, confirmados por suas pesquisas hipnóticas. A consciência supraliminar é a que utilizamos no mundo, adaptada às exigências da vida material. A consciência subliminar é a que se destina ao mundo espiritual, onde teremos de viver depois da morte. Podemos figurar a consciência como uma esfera cortada ao meio, uma laranja partida em duas metades. Este corte é o limiar. A metade que fica acima dele é a que Myers chama de supraliminar, acima do liminar. A que fica abaixo é a subliminar. A parte de cima está cheia de indagações sobre a vida e a morte. A parte de baixo encerra todas as respostas. Porque a vida no mundo é um aprendizado, e para aprender, temos de enfrentar muitos problemas e procurar resolvê-los. Na consciência subliminar, a parte de baixo, armazenamos o aprendizado feito em várias encarnações. Mas esse aprendizado não está completo, e é por isso que voltamos ao educandário terreno. Quando uma prova difícil desafia a consciência supraliminar, a consciência de baixo, a subliminar, a socorre com os recursos provenientes das experiências anteriores. Mas a consciência subliminar, a de baixo, é a que está em ligação com o mundo espiritual, adaptada a ele e não ao mundo terreno. Por isso, a parapsicologia hoje nos mostra que a percepção extrasensorial provém do inconsciente. E é por intermédio dessa consciência interna e profunda que os espíritos nos socorrem com suas intuições. Meditando sobre isso, compreenderemos melhor a lição de André Luiz. A Terra é um educandário em cujas lições somos todos alunos e examinadores um dos outros. Então, essa referência é fundamental para que a gente possa se entender, né? Então, nós temos a nossa consciência, né? E temos, como ele chama aqui, a supraliminar, né? E temos o nosso inconsciente, o nosso subliminar, que é a somatória de todas as nossas encarnações, de todos os nossos aprendizados, né? Como espíritos, temos consciência apenas de uma parte que está relacionada ao mundo corpóreo. Então, é o que eu estou falando, é o que eu estou lendo, é o que eu estou ouvindo. Isso é o que eu estou vivenciando aqui na Terra nesse momento. Então, isso faz parte do meu consciente. O meu inconsciente é aquilo que eu já fiz a mesma coisa em outras encarnações. Já passei por tudo isso, mas está guardado lá. E como ele, muito felizmente, conseguiu avançar, se o consciente está ligado ao mundo corpóreo, à encarnação propriamente dita, o subliminar, o inconsciente, está vinculado à espiritualidade, né? Então, através desse intercâmbio que chegam as intuições da subconsciência para que a gente consiga resolver os problemas da consciência no mundo contemporâneo. Interessante, vale a pena lermos de novo, refletirmos e buscarmos a leitura equivalente, leitura paralela, correlata, né? Joana de Ângeles trabalha muito isso, né? Através das obras de Divaldo, para que a gente busque se conhecer
integralmente, o seu eu é integral. Então, prazer em revê-los e até a próxima oportunidade.